Bora fazer a questão interdisciplinar Biologia e Química do nosso queridíssimo Enem? Vamos com tudo? Então, questãozinha do Enem 2019, questão muito boa, tá? Que a gente vai falar de membrana plasmática, fosfolipídios, ligações cis-trans, coisa muito boa, cara, muito assunto maneiro pra gente revisar nessa resolução, beleza? Então, lembra que no QBio, cara, a gente tem aqui um maior banco de questões comentadas. E, cara, você, assistindo cada vídeo desse, cara, você vai revisar todo o conteúdo, beleza? E aí você estuda, cara, de maneira objetiva, né? Não ficar vendo coisas, né, curiosidades que não caem no Enem. Pra quê? Né? Então, essa é a ideia, gente. Então, se inscreva no canal, que Bio vai construir aqui o maior banco de questões, ok? Para o Enem e questões sempre comentadas. Maravilha? E fiquem ligados aí também nos canais de membros. Tem um canal de membros surgindo aí para o Enem também. Então aí eu organizo os vídeos por assunto. Meu irmão, preço baratinho, tudo mastigado para vocês. Valeu? Segue a vinheta. Pronto, galera. Estamos aqui, ó, na questão 112. Vamos ler. O cara disse que a fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essas propriedades de duas formas, controlando a temperatura ou aí, ó, alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, né, o tamanho e o grau de insaturação, ok, das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, ok, menor será a fluidez. Ó. Então, maior interação, ok, menor a fluidez. Maravilha? Então ele representou aqui, ó, de maneira simplificada, a estrutura de um fosfolipídio, ó, a cabeça polar, ó, formada por fosfato, e as insaturações aqui, ó, nas caudas hidrocarbônicas. Repara que ele faz essa quebra de rabo aqui, eu vou explicar bem o porquê disso, tá? Então, assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como mostram, né, na figura aqui, ó, de 1 a 5, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Então, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Galera, lembra o seguinte, quando a gente estuda o basicão de lipídios, tá? E a gente fala, deixa eu botar aqui bonitinho, ó, lipídios, beleza? Quando a gente fala, né, principalmente dos triglicerídeos, tá? Que é a galera que, meu irmão, a gente tem uma afinidade muito grande, né? A gente fala de gordura animal, de óleos vegetais. E aí, normalmente, na explicação lá dessa aulinha, lá no início do ano, sobre lipídios, cara, eu faço esse desenho. Lembrem que os lipídios, na grande maioria das vezes, como os triglicerídeos, eles são ésteres. Ésteres porque eles são derivados da reação de um ácido graxo. Lembra que o ácido graxo, ó, vocês gostam de química, né, é um composto com muitos carbonos, ok? Então tem aqui a carboxila caracterizando, né, o nosso queridíssimo ácido, né? Então, ó, ácido, beleza? E a gente tem, cara, né, uma hidroxila aqui, ó, do nosso queridíssimo álcool, beleza? Então aqui é ácido, certo? E aqui é um álcool, maravilha! Então isso aqui, galera, né, reagindo esses caras, tá? A gente forma exatamente quem? Um éster. Ácido mais álcool dá éster e água. Vocês conhecem reação de esterificação. Beleza? Tranquilo? Ah, então não lembro muito bem disso. Então assista esse videozinho que vai te ajudar. Tá? Mas a ideia é que os lipídios, de maneira geral, eles são ésteres. Só que os triglicerídeos, por que triglicerídeos? Porque o álcool que dá origem é um triol. Ah, Vitoca, por isso que você desenha esse aqui, essas três bolinhas? Exatamente. Tá? E a representação que a gente faz, ó, com as cadeias longas de ácido graxo, ó, tão retinhas quando essas cadeias forem o quê? Forem saturadas, ou seja, só tem ligação simples. Maravilha? E aí, quando a gente for desenhar uma outra molécula, olha só que espetáculo. A gente repara que para
essa estrutura bem linear, ok? Rola um encaixe bem forte, ok? Então, por isso que quando a gente caracteriza a gordura saturada, é porque só tem ligação simples, a gente fala de uma interação bem forte entre essas moléculas. Ó, pense nos dedos de vocês como eles estivessem, né, bem lineares e muito bem encaixados, então aproximam. Lembra que o estado físico da matéria sólido, ok, é caracterizado por essa interação mais forte, né, das moléculas. Então é por isso que aqui a gente fala que é sólido e é por isso que a gente caracteriza aqui, ó, a queridíssima gordura animal, que é sólida. Beleza? Show de boleta. Agora, quando rolam as insaturações, quem nunca tomou aí um olhinho de coco, né? De vez em quando rola a moda. Minha mãe, cara, quando surgiu esse negócio de óleo de coco, minha irmã comprava óleo de coco pra caceta, filho. Fazia a porra toda em casa de óleo de coco, né? Era bife frito com óleo de coco, arroz, óleo de coco. Chegava lá em casa, meu irmão, tinha tudo gosto de coco, com horror, né? Que o meu irmão, eu não queria nem mais saber de tomar um coco na praia, tão enjoado que eu já estava de óleo de coco. Mas botava no cabelo, que dizia que fazia bem, um espetáculo. Né? Mãe é uma maravilha, gente. E aí, tudo pensando na saúde da galera, por quê? A galera dizia que o óleo de coco, né, é formado por cadeias poliinsaturadas. Eu vou desenhar uma só, porque eu não tenho um dia todo aqui para ficar desenhando isso. Mas eu vou desenhar uma insaturação. E quando eu penso em uma insaturação, ok? Ligação dupla entre carbonos me faz pensar, ó, vou botar aqui embaixo, nesse carinha aqui, ó. Olha só que maravilha, ó, um radical, um outro radical que pode estar ligado aqui, um radical, ok, 3 e um radical 4. Então lembrem que dentro dessa ideia, né, quando o R1 for diferente do R2 e o R3 for diferente do R4, a gente está falando da nossa queridíssima isomeria geométrica, ok? E quando, né, só pegar um exemplo aqui bem simples, galera, o cloro está ligado, aqui é um carbono que está fazendo uma dupla e também tem uma ligação com hidrogênio, e eu boto aqui, ó, agora um outro cloro com hidrogênio, certo? A gente trabalha a ideia de que os dois cloros aqui estão no mesmo lado de um determinado plano, que você pode fazer imaginário aqui, ó. Olha só que espetáculo, efeito 3D, ó. Olha que beleza. Você chama essa molécula de cis. Beleza? Só que isso é suficiente para o quê, gente? Né? Livrar um pouquinho uma molécula da outra. Então, como essas interações elas são mais fracas, elas acabam que afastando as moléculas. Então é por isso que os óleos vegetais estão em qual estado físico da matéria? Né? Normalmente o que foi insaturado, ok? Insaturado, tá? Vai estar no estado líquido, beleza? E a gente vai caracterizar aqui principalmente os óleos vegetais. Beleza? Show de bola. Você vai no mercado e compra o quê, filhão? Compra óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, beleza? Todo mundo aí de origem, né? Vegetal. E é por isso, tá? Só que na natureza, na natureza a gente encontra essa dupla ligação aqui normalmente, né, fazendo o que chamamos de ligação cis, normalmente. E a grande vantagem dos óleos vegetais em relação à gordura animal, que elas originam muito menos colesterol, tá? Não são matéria-prima para o colesterol. Não é à toa que se você encher o bucho de picanha todo santo dia, né, o que vai acontecer com sua taxa de colesterol? Vai lá para as cucuia, vai lá para cima, por quê? Porque, pô, né, você vai produzir muito colesterol. Tranquilo? Agora, nos processos industriais, muitas vezes, né, com o intuito de transformar, né, um litrão de óleo numa caixinha pequenininha, né, o que você vai chamar, né, na tua vida de margarina, o cara pegou o óleo vegetal, certo? E, olha só, botou para reagir com quem? Com o hidrogênio, beleza? Quebra as ligações π. E, meu irmão, o que era insaturado fica saturado. Então, o óleo vegetal fica sólido, a sua famosa margarina. Não é à toa que você olha lá na embalagem, está lá, gordura hidrogenada, porque tu adicionou
hidrogênio. Só que, na teoria, tudo é lindo, né, galera? Então, muitas vezes, com a cacetada de óleo vegetal, de moléculas e de hidrogênio, essa ligação cis acaba dando origem também ao que chamamos de gordura trans. Né? Lembrando que o termo trans está relacionado quando os radicais que estão ligados ao carbono, eles estão em lados opostos do plano. Pronto, acabou. Isso aqui é trans. Beleza? Só que a gordura trans origina também bastante a raça de colesterol. Então, se você encher o bucho de gordura trans, vai ter aumento da taxa de colesterol. Simples assim. Beleza? Então, galera, na nossa explicação, a gente já mata muita ideia do que o cara falou no texto. Beleza? Pensando em moléculas saturadas, a interação tende a ser o quê? Mais firme. E no caso de insaturações, que rola a quebra, repare que agora minhas moléculas não estão tão lineares, acaba afrouxando. Então as interações ficam mais frouxas, ficam mais fracas, tem um estado físico líquido. Beleza? Então, para a gente pensar numa maior fluidez, a gente teria que pensar em cadeias insaturadas, ok? Insaturadas. E lembrando que quanto maior for a cadeia, mais interações entre os átomos. Portanto, eu tenho que pensar em menor cadeia. Tranquilo? Então, são os dois critérios que a gente precisaria pensar aí para trabalhar com a maior fluidez. Então, dentro dessa leitura, reparem que o 1 eu poderia tirar, porque só tem saturada, ok? Na 4, só saturada, beleza? Entre a 2, a 3 e a 5, reparem que a 5 tem cadeias maiores, então também vou tirar a 5. E no caso, entre a 2 e a 3, repara que a 2 só tem insaturada e a 3 tem saturada e insaturada. Então, a 2 tem uma proporção maior de moléculas insaturadas. A gente tira a 3 da jogada e marca aqui letra B de Bruno Henrique, o atacante do Mengão, que, meu irmão, corre pro dedéu. Show de bola, galera? Então, ficou aí uma questãozinha que, meu irmão, é mais química do que biologia, mas, fica bonito, né? Quando a gente faz uma aula interdisciplinar, entende aí de lipídio, estrutura química dele, a parte relacionada a colesterol e tudo mais. Isso é muito bacana, dá uma mega aula. Espero que vocês tenham curtido essa resolução e, meu irmão, vamos com tudo, hein? Até a próxima.